Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 23, verso 6. Não se trata aqui da expressão de um desejo. Ele diz, certamente, com toda certeza, certeza absoluta. Davi era um idoso quando escreveu o Salmo 23. Ele presenciara muitas tragédias e sofrera grandes decepções, mas também chegara a conhecer Deus melhor, um Deus que conhece as necessidades de seus filhos e que atende amplamente essas necessidades. Um Deus que nos restaura a vida e nos livra do medo. Apesar das nuvens escuras que surgissem no horizonte, tendo um Deus como ele, o salmista Davi estava certo que o sol se levantaria no dia seguinte. Estamos sempre ouvindo relatos sobre a maldade do homem e a destruição final do mundo. Sabemos da existência de bombas que podem destruir várias cidades com uma só detonação. Nós trememos ao ouvir as horríveis predições do implacável julgamento de Deus. Entretanto, nossa mente se volta para este quadro do pastor, amoroso, guiando suas ovelhas. De certo modo, sentimos-nos confiantes de que Ele está conosco, dirigindo-nos pelos vales escuros. Um dos maiores educadores que já se levantou na América foi o professor Endicott Peabody. Certo dia, na Assembleia dos Alunos, ele disse: lembre-se de que a vida nem sempre correrá mansa e calma. A grande verdade que devemos ter em mente é que a tendência da civilização é progredir sempre para o alto. Estas palavras ficaram gravadas na mente de um dos rapazes. Aquele estudante, cerca de 40 anos depois, conseguiu dar um novo alento à sua nação quando disse: a única coisa que temos que temer é o próprio medo. Franklin Roosevelt será sempre lembrado como o homem que renovou a esperança de um país em desespero. Muitas pessoas se julgam no caminho do desastre total. Elas se sentem mal e deixam a mente ser dominada pela ideia de que estão doentes. Já começam o dia com um sentimento de mau presságio. Contemplam o futuro com apreensão e temor. Paremos de prognosticar desgraças para nós e nosso mundo. Digamos como o salmista: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmos 118, verso 24. Comecemos o dia com um coração cheio de esperança. Gravamos em nossa mente este versículo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E realmente será assim. Na parte B do verso 6 diz: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O escritor John Howard Payne já se encontrava fora de casa havia 9 anos. Uma tarde, ele estava à janela e contemplava as pessoas que passavam alegres e apressadas, dirigindo-se para casa. De repente, ele se viu dominado por um sentimento de solidão. Naquele quarto de pensão em Paris, com um movimento de impaciência, ele se afastou da janela. Tinha que trabalhar. Talvez ele estivesse escrevendo uma peça importante, não sei, mas não tinha tempo para sentimentalismos. Contudo, a atmosfera e a recordação de uma certa cidadezinha de Longslide não o abandonaram. Ele apanhou um lápis
e escreveu uma canção que continha, em essência, esta mensagem: ainda que da vida, de prazeres de um palácio, possamos partilhar, ainda assim, mesmo que humilde e simples, nada como o nosso lar. Já faz mais de 100 anos que isso se deu, mas as palavras desta canção ainda traduzem o mesmo sentimento, tão real para todos nós: nada como o nosso lar. Todavia, quando vejo algumas pessoas indo para casa, sinto tristeza também. Sei que alguns não têm lar. Uns andam pelas ruas procurando um quarto barato para passar a noite. Outros vão para a mais cara suíte de um hotel que, apesar de ser rica, não é o seu lar. Vivem sozinhos em um quarto ou apartamento, tristes e vazios. Não há prazer nenhum em se viver assim. Muitas pessoas começam a beber por causa de uma situação destas. Mais triste do que ver uma pessoa sem lar no fim do dia é encontrar alguém que não está certo de seu relacionamento com Deus e não tem esperança de ir ao lar eterno. Uma pessoa que no fim da jornada da vida só espera um túmulo escuro e o esquecimento total. Davi encerra o Salmo 23 com um poderoso crescendo de fé ao dizer: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Às vezes, recebemos maior alento para a nossa vida quando fixamos nosso pensamento naquela terra que fica além do rio, que não tem pontes. Se não fosse por esta certeza, muitas das experiências por que passamos nesta vida seriam insuportáveis. Davi não possuía muito do conhecimento bíblico que temos hoje. Ele nunca ouviu as palavras: declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. João 11, verso 25. Foi um crescimento íntimo de um Deus como que descreve no Salmo 23, que lhe deu a certeza de que no fim de sua vida ele iria para os céus. Este Salmo de Davi tem sido cantado através dos séculos, atravessando barreiras de raça e língua. Há mais de 25 mil anos que ele está sendo entesourado no coração dos homens. E hoje, isto acontece mais do que nunca. Qual a razão disso? Não é somente pelo fato de ele ser uma bela peça literária, mas também porque ele ensina que, acima de todas as lutas e temores, acima das fomes e fraquezas da humanidade, há um pastor. É um pastor que conhece suas ovelhas, uma por uma. Um pastor que é amplamente capaz de atender a todas as suas necessidades, que guia e protege, que ao fim da jornada lhes abrirá a porta do aprisco, daquela casa não feita por mãos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Se você chegou até aqui, deixe o seu like e compartilhe em suas redes sociais para ajudar essa mensagem a alcançar mais pessoas. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.